Eu vou te contar uma curiosidade. Só quem vem morar aqui em Portugal é que descobre depois que vem para cá. Quando você aluga um apartamento, o IPTU, o condomínio e essas taxas que a gente está acostumado a pagar enquanto é inquilino no Brasil, aqui eles não existem. Melhor, eles existem, mas quem paga é o proprietário. Então, quando você aluga um apartamento, não é você diretamente que paga aquela parcela do IPTU, o condomínio diretamente a administradora. E, claro, você acaba pagando isso indiretamente, mas não é você o responsável, é o proprietário. Então, a lógica, ela já começa diferente, né? A forma de viver, de organizar as contas, já muda desde o início. Você já sabe que vai pagar X e pronto, pelo aluguel. E depois, o proprietário é que vai lidar com essa parte. Mas esse vídeo não é exatamente sobre isso. É sobre uma pergunta que volta e meia aparece para todo mundo que imigra, não é? E todo mundo que está aqui em Portugal, principalmente. Por que que mesmo a gente sentindo saudade, às vezes maior e às vezes menor, por que que eu não volto para o Brasil? Sim, porque a gente sente saudade e a gente às vezes quer estar mais perto da família, viver naquele clima, né? O calor humano, tudo. Todos esses são aspectos difíceis de morar fora e que a gente sente falta. Mas em algum momento essa decisão ela deixa de ser só emocional, só eu sinto falta, eu gostaria, e ela também passa a ser racional. E é muito sobre isso esse vídeo, com aspectos bem objetivos. E antes de eu entrar nos números, eu acho importante dizer uma coisa, que essa é a minha realidade, né? Eu vivi no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, também morei em Ipanema, morei também no Cosme Velho, ou seja, é a minha realidade, são os meus números, e os valores podem mudar muito dentro de um Brasil tão vasto e tão diverso. Não me considero uma pessoa de classe alta, sei que não estou longe da classe baixa, mas eu me sinto ali como uma classe média, um pouquinho média alta. Portanto, os números podem variar muito da realidade minha para as outras pessoas. E levando em consideração também que eu já não estou no Brasil há 8 anos, então esses meus valores podem ser um surto da minha cabeça, pode ser que as coisas tenham aumentado muito, não convivo com essas contas diariamente. Mas, pelo que eu ouço dizer e pelo que eu vivi até 8 anos atrás, essa é a minha experiência. Essa não é uma verdade absoluta, é uma realidade que eu vivi enquanto moradora há 38 anos de Rio de Janeiro e é dela que eu posso falar com propriedade. Quando a gente vai para os números no Brasil, realmente assusta muito, porque quando a gente começa um mês, além do básico que todo ser humano paga, água, luz, internet, casa, etc. No Brasil, a gente já tem itens que vêm junto com isso, que é o plano de saúde, a escola particular, o condomínio, custos altíssimos com carro. A conta começa muito mais alta. Digamos que uma escola boa, razoável para boa no Rio de Janeiro, custe em torno de R$3.000. Não é menos do que isso, porque ano passado eu andei pesquisando e fui a algumas ali na região da Tijuca que me interessaram um pouquinho mais. Meu condomínio de um apartamento que eu tenho também na Tijuca, no Rio de Janeiro, que não é bairro nobre, é bairro médio bom, hoje é em torno de R$900. O boleto mesmo, como ele junta com a conta da água, ele vem em torno de R$1.200, porque eu vejo todos os meses a minha inquilina pagando. Plano de saúde. Quanto custa o plano de saúde hoje? Quando eu saí do Brasil, que a Valentina era recém-nascida, a gente já pagava entre R$1.000 e R$1.200 de plano de saúde. Acredito que hoje seja ainda maior, porque afinal a minha idade avançou e a dela também, e os custos, a inflação também. Aqui em Portugal, mesmo com todos os desafios que nós temos, a estrutura é diferente. Eu aqui, que sou proprietária da minha casa, pago imposto, mas é um valor extremamente justo, não é um valor alto. O valor é pagável para qualquer ser humano que vive aqui, na minha opinião. O IPTU do meu imóvel no Rio são mais de R$3.000. Aqui talvez eu pague 200 e poucos euros pelo IPTU da minha casa, que é o equivalente ao IPTU. Com relação ao plano de saúde, aqui você tem uma variedade imensa de valores, né? E você só tem um plano se você quiser ter um plano. Porque a saúde, mal ou bem, já funcionou melhor antigamente, mas a saúde ainda funciona. Mas mesmo que você queira ter um plano de saúde bacana, por exemplo, o que eu pago com a minha filha, custa 47 euros por mês. Eu e ela tem bastante coisa incluída, né? Mas você tem opções aqui no mercado, desde 5 euros por mês
por pessoa. Até, claro, valores muito mais altos do que isso. Mas você tem a opção e você pode viver sem, né? No Brasil, é quase que um item essencial para a população ter um plano de saúde bom ainda por cima. O seguro do carro no Brasil era outra coisa exorbitante, né? Eu lembro, há uns anos atrás, meu pai disse o quanto que ele estava pagando de seguro, em torno de 6 mil reais, o seguro do carro dele. Eu falei, hã? O seguro do meu carro antigo aqui, tudo bem, era um carro 2006, não era nem 150 euros por ano. Hoje, que eu tenho um carro que eu comprei novo e que, enfim, já tá fazendo 3 anos, eu pago bastante de seguro, porque é um seguro que é permitido que eu ande pela Europa e tudo. Mas ainda assim, é um seguro muito completo, que eu não economizei e que ainda assim custa em torno de 60 euros por mês, que eu considero extremamente caro. A mesma coisa vale para o IPVA. O IPVA no Brasil é, sei lá, 4% do valor do veículo, é algo mais ou menos por aí, não é? Aqui o IPVA do meu carro, se não me engano, o equivalente ao IPVA, é o IUC, custa 108 euros. O meu carro antigo custava 47 euros. Não é por mês, é por ano. Então percebem a diferença dos valores para a gente começar? Então ter um carro aqui é viável, né? No Brasil não é, acaba sendo para poucos ter um carro, mesmo que seja um carro simples, mesmo que você consiga pagar o carro à vista, enfim. Então, tudo isso gera um custo inicial muito alto. Quando a gente compara, não é sobre ganhar mais ou ganhar menos aqui ou lá, é o sistema ser mais leve. Aqui com menos, você produz menos, mas ainda assim você consegue respirar, sabe? E aí entra um ponto muito importante de uma mãe sozinha como eu, né? Pra mim não existe dividir conta. Outro dia eu recebi um comentário engraçado falando, você fala muito que você é mãe solo. Eu falei, sim, porque de fato eu sou mãe solo. E mãe solo significa que você arca sozinha, pelo menos no meu caso, com todas as despesas da criança, né? Mas e o pai? O pai não ajuda? Olha, com o que ele ajuda é tão pouco que não paga nem... Melhor não entrar nesse assunto. O fato de eu ser mãe solo muda completamente a realidade. Quando você tem 2 pessoas trabalhando, 2 pessoas gerando renda e 2 pessoas dividindo as despesas, a coisa fica um pouquinho mais leve. No meu caso aqui, não. Então, eu tenho que realmente pensar muito e avaliar bastante no custo de vida, na vida que eu quero ter e o que eu consigo proporcionar para minha filha aqui e no Brasil, caso eu deseje retornar alguma vez. Eu sempre fui empreendedora. Então, se eu volto para o Brasil hoje, eu preciso recomeçar, criar um novo negócio, pensar em uma nova estratégia, enfim, recomeçar do zero e tal. Da mesma forma que eu também fiz aqui, mas que hoje eu já tenho meu negócio andando, mas pensando em custos de vida muito altos. O meu negócio, ele tem que me gerar mais de 15, 20 mil reais só para bancar o meu prolabore, só para bancar as minhas despesas de casa, fora os custos da empresa. Não é fácil você criar um negócio que vai te gerar um valor tão alto assim. Fora isso, não vamos pensar apenas no custo, ok? Vamos colocar aqui outros pontos. Na minha concepção, as crianças aqui, elas crescem com independência, com mobilidade, com possibilidade de andar, de ir para a escola sozinha, de se encontrar com os amigos depois da escola. Enfim, fora que aqui também a escola, ela é horário praticamente integral, as crianças saem no meio da tarde. Ainda tem a possibilidade dela poder ser, no futuro, estudar, fazer uma universidade em outro país, fazer um curso em outro lugar, enfim, toda essa amplitude de trânsito dentro aqui da União Europeia que vai abrir um leque de opções muito maior para ela no futuro. No Brasil, mesmo com ótimas universidades, eu estudei em uma delas, a gente ficaria muito mais limitado geograficamente, porque mesmo que eu more, por exemplo, no Nordeste do Brasil, com custo de vida menor, no Nordeste, a gente não vai ter as mesmas opções de estudo, de cursos, de ótimas universidades que que São Paulo, ou Rio de Janeiro, ou outras cidades, né, mais centrais do Brasil. Deslocação geográfica e custo, não é? Porque quando o filho vai estudar em outro lado, ele também gera um alojamento naquela cidade, o custo do curso, o custo de vida, que basicamente multiplica por 2, o que você já tem e o que seu filho vai ter.
Não que aqui eu não vá ter esse custo no futuro, mas eu vejo com os olhos muito mais leve, né? Muitas mais possibilidades a gente conseguir administrar tudo isso aqui. Fora, claro, não vamos entrar tanto nisso, mas claro, na qualidade do ensino em si. Né? E sim, são superiores. Muita gente que fez universidade no Brasil e que vem estudar aqui, fazer um mestrado, fala, nossa, não tem nada a ver. Né? As crianças que saem das escolas boas do Brasil e vêm para cá sentem dificuldade, porque aqui é tudo muito mais puxado, é mais rigoroso. Não sei se é melhor ou pior, mas é diferente. Aqui, como eu disse, é muito comum as crianças irem para a escola sozinha com 12, 13 anos, andando na rua, sai para encontrar os amiguinhos, não é? Então, a gente sabe que no Brasil isso não funciona desse jeito. A gente tem que ou levar ou colocar um transporte escolar. Eu mesmo, com 12, 13 anos, fui assaltada no meu bairro, na Tijuca, levaram o meu relógio. Aquele um relógio que era super badalado na época, que tinha um velcro, era da Waterproof. Demorei muito para conseguir aquele relógio. Enfim, veio um molequinho de rua e me assaltou e levou o relógio na esquina da minha casa. Isso marca a gente, né? Porque você não quer que a sua filha passe pela mesma experiência. Liberdade, gente, não é luxo, como muitos brasileiros acham, né? Liberdade é qualidade de vida, é você viver o normal, é a vida normal. Eu já pensei em voltar, e o mais curioso é que as 3 vezes que eu pensei em voltar, as 3 vezes eu abri o jornal, abri notícias do Rio de Janeiro, e 2 delas, um prédio, o banco Bradesco que tinha na esquina do meu prédio tinha sido assaltado. Sério, naquela noite. Uma delas foi prender o caixa eletrônico, puxarem e saírem levando o caixa eletrônico junto, enfim. Cena de filmes que só no Rio de Janeiro acontece. Quando eu olho para trás e avalio tudo isso, não é? Fica tudo muito claro para mim. A decisão, ela não pode ser só emocional. Porque muita gente pergunta, você não tem vontade de voltar? Mas a saudade da família? A sua filha tá crescendo longe da família? Sim, mas eu também preciso ponderar tudo isso que eu tô colocando aqui no vídeo. Pra vocês terem uma ideia, em 2017, no início de 2017, quando a Valentina nasceu, que foi quando eu decidi sair do Brasil, não era exatamente para Portugal, mas quando eu resolvi fazer essa mudança e eu planilhei todos os meus custos em fevereiro de 2017, claro, eu não pagava aluguel, porque o apartamento sempre foi meu e eu não pago financiamento do meu apartamento, ainda assim, o meu custo era próximo de 10, 11 mil reais. Naquele momento eu não tinha uma criança na escola, eu tinha um bebê recém-nascido. Tinha o único luxo de ter uma empregada todos os dias, porque eu trabalhava em casa e precisava da minha casa extremamente arrumada e limpa para receber os meus clientes. Fora isso, era uma vida totalmente normal, sem grandes luxos, sem saídas, sem lazer, porque afinal eu estava com um bebê recém-nascido e ainda assim o meu custo ficou em 11 mil reais. O que eu achei totalmente surreal. Encontrei uns amigos meus que viajavam pelo mundo e gastavam 6.600 reais por mês e falei, não é possível. E foi aí que começou toda essa minha saga de falar, não, então eu vou viver por aí porque é mais barato do que viver parada aqui. E até hoje eu sinto isso, eu sinto que viver por aí é mais barato do que você viver fixo num lugar. Porque toda hora, gente, é um problema, é um imposto, é uma cartinha, é uma coisinha que ficou pendente, é um negocinho que você esqueceu, Cara, as contas não param de chegar. Será que viver por aí livre não é mais barato? Eu tenho certeza que sim. As pessoas duvidam, mas eu tenho certeza que é mais barato. Bom, mas não é sobre isso e sobre essa minha loucura de viajar ao mundo que eu tô falando aqui. Eu tô falando do paralelo, viver no Brasil e viver aqui em Portugal. Hoje, vamos dizer que esses 11 mil lá atrás, né, com inflação, com escola para Valentina, um plano de saúde melhor, o aumento do custo de vida normal e tal, nesses últimos 8 anos que eu tô fora, que isso giraria pelo menos em torno de 18 mil reais, não seria muito menos do que isso. Ou seja, estamos falando de 240 mil reais por ano. É bastante dinheiro, como eu disse, né? Eu teria que produzir esse dinheiro do meu próprio trabalho, pagar as contas da minha empresa e a sensação que dá é que a gente ia viver sempre nessa roda vida de produzir, trabalhar, pagar, produzir, trabalhar, continuar pagando. Esse ciclo infinito que parece muito cruel no Brasil. E no fundo você pensa, ok, eu tô pagando tanto e tô vivendo tão pouco. É isso, a liberdade não existe, a segurança não existe, o medo tá sempre ali. Então, acaba que pra mim a conta não fecha, sabe? Todas as vezes que eu penso, eu avalio. Ano passado eu cheguei aí a João Pessoa, inclusive. Adorei João Pessoa, achei o máximo. Viver ali, não é? Naquela bolha privilegiada, em frente ao mar. Cheguei a olhar apartamentos à venda e tudo.
Vi as escolas particulares que têm valores muito inferiores aqui no Rio, não é? Escolas excelentes a 2.200, 2.500, as escolas internacionais por R$ 3.000, enfim, realmente uma diferença considerável que chegou até a bater no meu coração. Mas depois disso eu pensei, e aí, a minha filha vai estudar aqui e depois, e as possibilidades? A Paraíba é o estado com a maior desigualdade do país, não é? Faz sentido colocar a minha filha, não pela desigualdade, por viver a desigualdade, mas faz sentido a gente viver nessa bolha em frente ao mar, enquanto outras pessoas vão estar por outras coisas já 10 quarteirões ali para trás? Essa realidade brasileira, a gente esquece quando tá longe, mas ela mexe com a gente quando a gente tá dentro. Viver na Europa, pra mim, não é questão de a Carol é chique, foi morar na Europa. Não, não. Até porque aqui é atrasado em muitos aspectos. Eu sinto falta de inúmeras coisas que no Brasil a gente tem e aqui eu não tenho na minha realidade. Mas pra mim é uma questão de custo-benefício, de qualidade-custo, não é? O quanto eu pago para viver aqui e o quanto eu recebo de retorno na minha vida, para a vida para minha filha e para nossa qualidade de vida geral. Então, para mim, é isso que importa no final da história. É sobre você conseguir viver com mais previsibilidade, com mais tranquilidade e com uma possibilidade de muito mais para o futuro da minha filha. E agora eu fiquei curiosa, você que está aí nesse vídeo, assistindo até aqui, você voltaria para o Brasil hoje? Você pensa em vir morar fora? Ou também já está sentindo que essa conta já não fecha mais para você? Me conta aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.